derrota para o São Bernardo no último sábado no estádio 1º de Maio custou a invencibilidade da Ponte, atuando fora de casa nesta Série C, mas não custou a segunda colocação. Apesar da primeira derrota distante do Majestoso no campeonato, a Macaca seguiu na vice-liderança e ainda a 3 pontos do terceiro colocado. O único ponto negativo em relação à tabela é que a distância para o líder Caxias subiu de 1 para 4 pontos. Depois da partida contra o Bernô, Alberto Valentim assumiu a responsabilidade pelo resultado, principalmente sobre o primeiro gol sofrido pela equipe alvinegra. Primeiro gol, culpa minha, porque nós tínhamos feito um posicionamento nos treinos e eu acabei mudando aqui por uma ideia que eu tive, de uma percepção minha que eu tive. Então o primeiro gol é culpa minha, porque quando eu cobro os atletas de nós realizarmos aquilo que foi planejado nos treinamentos e hoje eu acabei mudando de ideia, então eu me coloco de verdade como culpado desse gol, mesmo depois tendo que analisar com calma se a gente podia ter feito melhor mesmo com essa mudança de posicionamento nosso defensivo na área. A falta de criatividade no setor ofensivo é outro problema recorrente no elenco alvinegro. Foram apenas 11 gols marcados nas 12 primeiras rodadas, uma média de menos de um gol por partida, com o 7º pior ataque da competição e o 2º pior em relação às equipes do G8. O Valentim sabe que precisa dar novas variações ao ataque da Macaca e foi isso que o comandante tentou fazer no estádio 1º de Maio, já que não contaria com o atacante Gé. É uma perda importante, né? Eu não gosto muito de falar de ausências, mas é um jogador que vinha jogando, se recuperou de lesão e a gente montou agora um desenho para que essa ausência dele não nos faça tanta falta, porque também nós temos jogadores ali para compor bem o elenco. Para a próxima partida diante do Floresta, no Moisés Lucarelli, Alberto Valentim contará com o retorno de Gé, mas por outro lado terá um importante desfalque. Maguinho, que foi substituído no segundo tempo contra o São Bernardo, recebeu o 3º cartão amarelo no banco de reservas e vai cumprir suspensão diante da equipe cearense. João Gabriel e Luiz Felipe, que foram acionados no último sábado, brigam pela vaga na lateral direita. Em confronto direto dentro do G8 da competição, Ponte Preta e Floresta entram em campo neste sábado, às 7h30 da noite. Olha, ontem passou batido, a gente focou muito em cima do jogo, mas é um assunto que não pode passar batido. Jogadores da Ponte se negaram a dar entrevista lá no estádio 1º de Maio, no sábado. O nosso repórter Vinícius Abarca estava lá. Solicitou um jogador, assessoria de imprensa, o Paulo Santana, que prontamente atendeu, mas o jogador escolhido não quis dar entrevista. Era o Jean Dias ou o Maguinho no intervalo. A emissora de televisão que tem os direitos, Band TV aberta, e o antigo Nosso Futebol, que estava lá também, TV por streaming, não tiveram os seus pedidos atendidos, não pela assessoria de imprensa, mas por parte dos jogadores. No final do jogo aconteceu a mesma coisa. A nossa reportagem tentou conversar com algum jogador, inclusive o Maguinho, o próprio Maguinho, mas o Dudu falou, não fala não. Então deu a impressão de que era um negócio orquestrado através do grupo. O grupo decidiu não falar. O Paulo Santana conversou com a nossa reportagem em off e disse que os jogadores estavam muito irritados porque eles achavam que a bola tinha entrado e o árbitro invalidou o lance, aquela cabeçada do Dudu. Esse é o lance, né, que você está acompanhando aqui do ladinho. E aí ele achava que o motivo era esse, ou seja, não deram entrevista por causa do lance. Isso no intervalo. Agora, no final do jogo, não tinha nenhuma justificativa. E não é atender a nossa reportagem. O jogador tem que entender que quando ele se nega a falar, ele está se negando a falar para a torcida do time que ele representa. O time que ele veste a camisa. O time que tem um brasão histórico, um time centenário, que é o caso da Ponte Preta. Então, quando ele se nega a falar para uma emissora de televisão ou para uma emissora de rádio,
ele está se negando a falar para a torcida. E acho que esse era um jogo que merecia colocar lá uma opinião dos jogadores para explicar o que é que aconteceu. Por que o time foi um time modorrento, macambúzio, um time sorumbático, um time embezerrado, demencial, um time que não vibrou em momento algum. Então esse é o grande problema. O que vocês acham? Você disse exatamente o que eu penso. Isso não resolve o problema, não é o caminho, e a punição não é para a TV Bandeirantes. A punição, caso eles não falam, como eles não falaram, é a falta de informação para o torcedor, que é a razão de existência de um clube de futebol. Então não tem sentido um negócio desse. A culpa é de quem? Da imprensa? Então, se eles têm certeza que houve um prejuízo, na opinião deles eu respeito, não concordo, mas respeito, não é? Em relação ao gol que teria entrado, eles têm que externar isso, ou dar entrevista sem falar nesse assunto, mesmo que for perguntado. Então, há várias maneiras de se fazer isso, menos essa lei do silêncio. Isso é uma tremenda bobagem. Tem um detalhe, vou dar um exemplo, tá? E eu estou dando exemplo de um cara que já teve lá dentro e muitas vezes passou por situações diversas, né? Ok, foi por causa do lance que a bola não entrou. Então quer dizer que o líder lá, quem que era o capitão? O Elvis? Então o Elvis saiu falando durante o jogo, ó, por causa daquele lance lá nós não vamos dar entrevista, hein? Não dá pra combinar isso, Batista. Não dá pra combinar, desculpa. Não, por causa de um lance, nós não vamos falar por causa daquele lance. Então o motivo não era esse. Mas é óbvio que não. Óbvio que não. Como é que você combina um negócio? Ó, por causa daquele lance lá que a bola não entrou, nós não vamos falar com a imprensa. Nós não vamos dar entrevista. Então faça o negócio direito. Pega o líder do time, ou o capitão, sai e diga o seguinte: olha, não vou dar entrevista por isso, por isso, por isso. Não, Batista, mas isso daí já está... Expõe o motivo. Tá, desculpe. Eu não sei o motivo, né? Mas isso já estava determinado antes de começar o jogo. Não é mesmo ganhando o jogo, porque... Como é que, ou se não, se tiver qualquer outro resultado que não seja vitória, nós não vamos falar. Mas já está determinado. Desculpa, mas isso daí é conversa para adormecer bovinos, tá? Desculpa. Ah, não, nós não vamos falar porque a bola entrou e o juiz não deu. Peraí. Não tem, desculpa. Para mim não. Na ponte, já estava determinado isso. Na ponte, a assimilação de crítica é muito ruim. Tudo que é criticado é levado para um outro lado. Quando a imprensa faz uma crítica, e eu me coloco dentro de tudo isso, eu estou analisando o jogo, aquilo que foi desempenhado. Não tem nada a ver com a competência das pessoas. É um recorte do trabalho. E tem muita dificuldade, certas pessoas na ponte, de assimilar a crítica. Eu lamento muito. Vamos lá, Breno, a sua opinião? Ô Batista, esses dias, o próprio presidente da Ponte Preta, né, o Eberlin, ele citou uma situação em entrevista para a Rádio Bandeirantes que eu concordo com ele, né? Ah, a Ponte tá entre os 8 primeiros colocados, tá ali próxima da liderança. Para que criar crise? Qual é o motivo de criar crise? Os próprios jogadores, nesse caso, estão criando crise, porque a Ponte está muito próxima da classificação. Sempre esteve ali entre a primeira e a segunda posição. Não é possível que por conta de uma bola não ter entrado, os jogadores vão querer criar crise nesse momento. É claro que existe alguma outra situação e os próprios jogadores deveriam vir a público e esclarecer essa situação, até porque jogar mal, por exemplo, não é só a imprensa que está dizendo que a Ponte está jogando mal nesses últimos jogos. A torcida está dizendo e diz todos os dias, mandando mensagens pra gente, e não é o apoiador da atual gestão ou contra a atual gestão, são os torcedores no geral. É claro que o campeonato tem um nível muito fraco, técnica e taticamente, mas eu acredito que não é motivo para os jogadores criarem esse tipo de situação. Há algum problema? Vem a público e fala qual é o problema. Porque senão gera aí um monte de especulação desnecessária, né?